Mateus 3, verso 13, a palavra de Deus diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele então admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Podemos assentar nos nossos lugares, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, nós vimos no domingo passado que João Batista, ele estava dando testemunho acerca de Cristo, e ele estava posicionando, mostrando quem de fato ele era. João Batista, ele disse assim: olha, eu não sou o Cristo, eu sou aquele que vai adiante, eu sou aquele que prepara o caminho, mas depois de mim vem alguém maior do que eu, cujo eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Nós vimos, irmãos, que João, ele se posiciona diante de Cristo como sendo um dos menores dos escravos. Nós vimos no domingo passado, irmãos, que naquela época havia vários escravos, e irmãos, e havia como que se fosse uma hierarquia, um patamar. Havia alguns que faziam até boas funções. Tinham escravos que eram responsáveis pela educação dos filhos. Então eles eram alguém que tomava conta dos filhos, eram alguém um pouco mais respeitado, né? Tinha aqueles que tomavam conta da administração da casa. Lembra quando José no Egito, ele é vendido como escravo e ele administra a casa do seu senhor, até que por fim ele vem administrar todo o Egito. Mas quando João Batista fala, irmãos, ele fala de um outro tipo de escravo, que era um dos menores e mais desprezados. Qual que era a função desse escravo, irmãos? A função dele era quando chegasse uma visita na casa, ele tirasse as sandálias das visitas, lavasse os pés e depois secasse, para que a visita pudesse entrar na casa. Irmãos, as visitas chegavam com os pés sujos, cheios de poeira, cheios de barro. Irmãos, e aquele escravo tinha que lavar os seus pés, lavar as sandálias, secar com a toalha, para que as visitas entrassem. João diz: olha, eu não sou digno nem de fazer isso com o meu Senhor. Eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dele. E essa, irmãos, é a posição que nós temos que ter diante do Senhor. Essa é a posição que nós temos que ter, irmãos, uma posição não de arrogância, mas de humildade. Nós temos que estar diante de Cristo, irmãos, não como dizem por aí, para ordenar, para pressionar, mas com humildade diante do Senhor, falando: Senhor, eu não sou digno, mas por causa do teu amor, por causa do teu sacrifício, eu estou aqui. Irmãos, e é isso que é a verdadeira fé. Você sabia disso? Quando Jesus ele ora dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Irmãos, isso é fé. Quando você fala: Senhor, eu quero ir por este caminho, mas contudo seja feita a tua vontade. Se a tua vontade for diferente da minha, que prevaleça a sua, Senhor. Essa é a oração da fé de verdade. Irmãos, depois de João testemunhar, ele fala que o batismo dele era um batismo terreno para arrependimento de pecados, mas que o Messias viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E nós vimos, irmãos, que o batismo com o Espírito é o selo da promessa para a salvação de todo aquele que crê, e o batismo com fogo é a condenação de todos aqueles que rejeitam a Cristo. Passado esses dias, irmãos, é o texto que nós lemos. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Irmãos, Jesus agora está adulto. Jesus agora, irmãos, ele está prestes a cumprir o seu propósito. E agora ele se dirige até João lá no Jordão, para que ele começasse o seu ministério,
para que ele começasse a cumprir o propósito do Pai, pelo qual ele veio a este mundo. E ele vai até João, irmãos, para que João o batizasse. E quando ele chega, verso 14, a palavra de Deus fala que João o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Quando Jesus chega até ele, ele fala: Senhor, eu não posso te batizar. Por quê? Porque o batismo de João era o batismo de arrependimento, e ele é o Cristo, ele é o Messias, ele não tem pecado, ele não tem do que se arrepender. Como que João batizaria Jesus, se Jesus ele era perfeito, ele não tinha pecado? Irmãos, João fala com ele: é eu que preciso ser batizado por ti. E aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus olha para ele e fala: olha, deixa assim por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Irmãos, entenda uma coisa aqui nessa noite: Jesus não precisava vir a essa terra, Jesus não precisava ser batizado, Jesus não precisava morrer na cruz. Tudo o que ele fez para cumprir o propósito do Pai e para nos salvar. Amém. Tudo o que ele fez para nos resgatar, nos redimir, nos comprar, irmãos, para que nós, a partir de então, não fôssemos mais condenados, mas pertencêssemos ao nosso Pai, ao nosso Deus. Quando Jesus vai a João, irmão, nós precisamos entender isso. Ele, sendo santo, sendo perfeito, ele não tinha necessidade de batismo, mas como um representante meu e seu, ele tinha que se batizar, porque naquele momento ele estava dando início ao seu propósito, ao seu ministério. E ali naquele momento, irmãos, Jesus estava ali, não como sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, mas estava como um representante da humanidade pecadora. E como representante da humanidade pecadora, irmãos, ele precisava descer as águas, como símbolo de arrependimento, como símbolo de exemplo que ele nos dá. E aqui, irmãos, é interessante nós notarmos que Jesus, ele faz isso o tempo todo. Nós vamos ver na próxima semana, quando ele é levado ao deserto para ser tentado, ele novamente vai ao deserto, porque ele precisava representar o homem caído, ele precisava vencer aonde Adão perdeu. Adão estava no jardim, irmãos, e pecou contra Deus. Jesus agora está no deserto e ele vence Satanás. Ele precisa, irmãos, desfazer a obra do inimigo. Ele precisa passar a trajetória como homem, para que como homem ele possa nos salvar, para que ele possa nos redimir. Ele trocou de lugar com cada um de nós. É por isso que a palavra de Deus fala, irmãos, que ele é o nosso substituto. Ele é aquele, irmãos, que quando nós iríamos para a cruz, ele vai no nosso lugar e nós somos libertos. Ele é aquele que troca com Barrabás, ele é aquele que leva a cruz de Barrabás. Irmãos, e quando nós falamos de Barrabás, às vezes nós ficamos até um pouco nervosos, falando: olha, é Barrabás que tinha que ser crucificado. Irmãos, aquela cruz não era apenas de Barrabás, era nossa também. E Jesus tomou o nosso lugar. Jesus morreu naquela cruz por nós, para nos salvar. Então, quando Jesus vai até João, com cerca de 30 anos de idade, e fala: olha, eu preciso descer as águas. João a princípio não entende, mas quando ele fala: deixa assim, porque é necessário cumprir toda a justiça, é necessário que eu, Jesus falando, como Salvador da humanidade, eu cumpra todo o processo, eu possa representar o homem naquilo que ele caiu, eu possa levantá-lo, eu possa salvá-lo. Irmãos, então Jesus, ele passa todos os nossos labores, ele passa as nossas humilhações, aonde nós caímos, irmãos, ele sai vitorioso, e é por isso que ele é poderoso para nos salvar. É por isso que quando ele morre e ressuscita, irmãos, ele pode chegar diante do Pai. Lá em Apocalipse fala que ele chega diante do Pai, toma o livro da vida das suas mãos. O que tem no livro da vida? Irmãos, tem o nome de todos aqueles que são salvos. Aleluia. João, o apóstolo, vai dizer que quando ele viu o livro da vida estava fechado, estava selado. Mas pouco depois ele vê o Cordeiro de Deus que venceu.
e Ele é digno de tomar o livro e desatar os selos. Só Ele pode abrir os selos. Por quê? Porque Ele passou, irmãos, por toda a nossa dor, por todo o nosso sofrimento. Ele enfrentou o inferno por nossa causa e venceu para a glória de Deus. Por isso Ele é digno. E quando nós olhamos isso, irmão, nós entendemos que a salvação vem de Deus. Ela começa com Deus, ela termina com Deus. Não é de nós. Não é de nós, irmãos. Esses dias eu estava conversando, eu não sei se foi lá em casa com a minha esposa, a pastora Cida, mas eu falei, olha, por que às vezes a gente fala com as pessoas não ouvem? E a gente às vezes fala, nossa, eu queria ter a condição de poder falar e a pessoa entender. Irmão, você sabe por que Deus não faz isso? Se Deus nos desse a condição de salvar outras pessoas, nós com o coração duro do jeito que nós somos, nós escolheríamos quem nós iríamos salvar. Nós iríamos falar, não, esse aqui ainda vai, mas aquele ali não. Irmãos, e Deus não é assim. Por isso que a salvação pertence a Ele, por isso que a obra é dele. Aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir até a vinda do Senhor, até o último dia. Irmãos, então veja bem, quando Jesus fala isso, João então entende, e a palavra de Deus fala no verso 16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que abriram os céus. E antes de eu entrar aqui, irmãos, eu quero falar um pouco mais sobre o batismo. Nós somos batistas, a nossa igreja, ela é uma denominação batista. Pastor, qual que é a diferença? A diferença, irmãos, é que nós cremos no credobatismo. Pastor, o que é isso? Irmãos, é o batismo daqueles que crê. Nós não batizamos crianças. Por que nós não batizamos crianças? Porque uma criança não tem condição, irmãos, ela não sabe discernir entre o certo e o errado, ela não sabe discernir entre o bem e o mal. Ainda que ela peque. Pastor, criança peca? Sim. A criança, irmãos, entenda bem, a maldade, o pecado do homem é desde do seu nascimento, ele está enraizado no coração. A criança, ela é egoísta desde pequena, ela é rebelde desde pequena, é a sua natureza, irmãos, pecaminosa, mas ela faz essas coisas sem saber o significado dessas coisas. E quando chega numa idade adulta, ela começa a entender que isso que ela faz é errado. E é aí que ela tem a condição de vir a Cristo e ser batizada. É por isso, irmãos, que nós não batizamos crianças. É por isso que Jesus, que é o nosso exemplo de fé, ele é batizado com 30 anos de idade. E quando criança, ele é levado ao templo para ser apresentado a Deus, que é o que nós fazemos. Apresentamos nossos filhos a Deus e pedimos, Senhor, guarda-os com teu poder, que eles cresçam na tua presença e que lá na frente eles possam andar contigo, eles possam ter a confissão de fé. Irmãos, o batismo, mais do que isso, ele é o símbolo da morte e da ressurreição. Quando você desce as águas, você está morrendo para o mundo, mas quando você sai das águas, você está vivendo para Deus uma nova vida. E isso é importante, você sabe por quê? Porque quando nós morremos para o mundo, escuta isso, é o apóstolo Paulo que vai falar em Romanos. Quando eu e você morremos para o mundo, nós passamos a não dever mais nada para o mundo. Irmãos, morto paga dívida? Sim ou não? Quando você morre para o mundo, você não deve mais nada para o mundo, você não é escravo do mundo, você não precisa andar segundo o mundo, não precisa obedecer às coisas do mundo. Irmãos, entenda bem, você não precisa agradar o mundo para ser aceito pelo mundo. Você morreu para Ele, você não deve mais nada para Ele, agora você vive para Cristo, para agradar o seu Senhor. Quando você sai das águas, irmãos, é um símbolo de uma nova vida, é o símbolo de um novo homem, e aqui se refere ao gênero masculino e feminino. Você sai dali, irmãos, uma nova criatura, filhos de Deus. Isso é importante, por quê? Porque Jesus tomou o nosso lugar, irmãos, e Ele nos deu um modelo, Ele nos deu exemplo. Ele nos deu o exemplo que nós devemos seguir.
O batismo, irmãos, não é para aqueles que chegam de qualquer forma e apenas querem batizar, não. O batismo é para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que creem no Senhor. É por isso que chama credo ao batismo, é o batismo do que crê. Eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador, só Ele pode perdoar os meus pecados. E como uma confissão pública de fé, a pessoa desce as águas, irmãos, para andar para sempre com o Senhor. Você lembra quando Paulo estava evangelizando e havia um certo homem na carruagem, um eunuco, e ele lia a palavra de Deus, e Paulo falava, olha, não foi Paulo, irmãos, eu esqueci agora qual que era o outro apóstolo. Não foi Paulo, eu vou lembrar e vou falar. Acho que era Filipe. E ele andava e falava, olha, entendes o que lê? E ele fala, como que eu posso entender se ninguém me explica? As coisas de Deus não é entendida pela mente natural. As coisas de Deus, irmãos, é espiritual. Então é por isso que o cientista, o mundo pode ler a palavra de Deus, eles nunca vão compreender, é loucura para os homens. Como que um homem se humilha como morte de cruz, e esse homem humilhado pode salvar os pecadores? Isso é loucura, irmãos, para quem não é espiritual, mas para nós, Paulo vai dizer, é o poder de Deus para a salvação. Então ele fala, olha, como que eu posso entender se ninguém me explica? E aquele homem então começa a explicar e falar que aquele texto se referia a Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E depois de ter pregado para ele, irmãos, ele falou, o que me impede de ser batizado? Você sabe qual foi a resposta? Nada te impede se você crer. E ali havia água, e ele disse, eu creio que Jesus é o Senhor. Descendo, irmãos, ele batizou aquele homem, logo depois ele foi transladado, Deus o tomou e o levou para outro lugar. E o eunuco continuou o seu caminho, continuou a sua jornada. Irmãos, entenda bem, o batismo, irmãos, é algo essencial e necessário para o povo de Deus. É necessário, irmãos, que nós venhamos confessar a nossa fé, porque Cristo, Ele toma o nosso lugar, irmãos, naquele dia, mesmo não precisando, mesmo, irmãos, não sendo pecador, Ele está ali como um de nós, Ele está ali, irmãos, como um símbolo do que iria acontecer, tanto na sua carne, fisicamente. O que acontece conosco espiritualmente, irmãos, que muda a nossa vida, Ele está ali naquele batismo, mostrando o que ia acontecer de fato com Ele. Ele iria morrer, mas Ele também iria ressuscitar. E aí a palavra de Deus fala, irmãos, que quando Jesus sai da água, isso aqui é outro ponto que eu quero tocar com os irmãos. Saindo Ele da água, irmãos, por que João batizava no Jordão? Porque ali havia muita água. Irmãos, eu sei que existem várias formas de batismo, e novamente eu quero dizer para vocês, nós da Confissão de Fé Batista, nós cremos, irmãos, na imersão. Pastor, o que é isso? É quando você imerge na água, quando você afunda a pessoa na água. E nós vemos pelo texto, irmãos, que Jesus foi mergulhado na água, porque logo depois ele teve que sair da água. Assim é o modelo de batismo que o Senhor nos deixou. Veja bem, irmãos, se o batismo é um símbolo de morte e ressurreição, a morte, irmãos, é como se você estivesse enterrando o velho homem. Você tem que enterrar por completo. Você não enterra só uma parte e deixa a outra para o lado de fora. Você tem que enterrar por completo. E quando você sai para uma nova vida, você também sai por completo. É por isso, irmãos, que nós batizamos em lugares onde tem muita água, onde você possa imergir a pessoa, onde ela possa andar em novidade de vida, onde ela possa sair dali, irmãos, renovada, tanto fisicamente como espiritualmente. Pastor, o batismo, ele muda a nossa vida? Não, irmãos, a nossa vida é mudada, por isso que nós batizamos, porque Jesus mudou a nossa vida. Agora eu faço uma confissão pública diante de Deus e diante dos homens, da fé que eu sigo, daquilo que eu creio. Irmãos, entenda uma coisa nessa noite, toda a nossa vida é uma confissão pública de alguma coisa. Tudo que você faz, você está confessando diante dos homens quem você serve e quem você é. Se você, irmãos, está no mundo, você está confessando diante dos homens quem você serve e quem você é. As baladas, os carnavais, as festas, as misérias desse mundo,
Aqueles que ali estão, irmãos, estão mostrando para todo mundo o Deus que eles servem, que é a carne, os prazeres mundanos, estão mostrando quem eles são. A nossa confissão pública é diferente. Irmãos, nós confessamos a nossa fé, primeiro através do batismo e depois através da nossa vida com Deus, através da nossa vida de oração, através da nossa vida de comunhão com Deus, a leitura da palavra. Irmãos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nos vestimos, a maneira como conversamos, irmãos, é assim que nós confessamos diante dos homens e diante de Deus. E lembra que Jesus, ele diz: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E quem me negar diante dos homens, mesmo que seja por brincadeira, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Irmãos, quando Jesus sai das águas, ainda no verso 16, o céu se abre. E aqui nós temos uma manifestação da Trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos no mesmo lugar. A palavra de Deus vai falar que o Espírito de Deus desce como pomba, vindo sobre ele. E uma voz vem do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Irmãos, o Espírito vem sobre ele para capacitá-lo a cumprir a sua obra. E Deus, irmãos, abre os céus e testemunha para aquela multidão que ali estava, que aquele homem que havia se batizado era o Filho amado, que iria ser sacrificado por nós. Irmãos, que estava cumprindo a vontade do Pai. No Evangelho de João você vai ver Jesus o tempo todo dizendo: eu vim para cumprir a vontade do Pai. Tudo que eu faço é o meu Pai que me enviou, é Ele que me ordenou. Pelo poder do Espírito, é por isso que Jesus orava, é por isso que ele jejuava, é por isso que ele estava nos montes, buscando a direção de Deus, porque como Deus, irmãos, ele era perfeito, mas como homem, como um de nós, ele necessitava do fortalecimento de Deus. E aí a pergunta que eu faço nessa noite, irmão: se Jesus fez tudo isso, como que você e eu, como que nós pensamos que nós vamos vencer, irmãos, sem buscarmos o fortalecimento de Deus? Se ele, sendo Deus homem, irmãos, ele teve que ter a capacitação do Espírito, ele teve que ter a direção do Pai. Como que eu e você pensamos que vamos vencer, irmãos, sem o poder do Espírito Santo e sem a palavra de Deus? Não tem como. É por isso que nesses dias tem tantos cristãos, irmãos, fracos, tantos cristãos muitas das vezes humilhados, deprimidos, opressivos. Por quê? Porque eles não estão buscando força em Deus, estão buscando muitas das vezes em remédios, muitas das vezes em psiquiatras. Irmãos, não estou falando que isso é ruim, eu estou falando que muitos estão abandonando a fé para aderir às ciências humanas. Muitos estão deixando de confiar em Deus para confiar nos recursos mundanos, nas coisas desse mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te contar um segredo que talvez você não saiba. Todo problema que a medicina não tem solução, quando fala de emocional, irmãos, eles tratam como um problema psicológico, um problema depressão. Ninguém sabe explicar o que é isso. Qual é o remédio para isso? Qual é a cura para isso? Remédio nenhum cura depressão. Remédio nenhum cura depressão. Pelo contrário, você fica viciado com os remédios e muitas das vezes dopado na sua casa. Quando as pessoas são curadas, pode perguntar a qualquer um que saiu de uma depressão, você vai ver que ele saiu depois de uma esperança, muitas das vezes depois de ouvir a palavra de Deus, muitas das vezes depois de alguém ter orado por eles, muitas das vezes depois deles ter voltado a confiar, a acreditar que Deus de fato iria agir na vida deles. A medicina não tem resposta para nada disso, irmão. Nenhuma das doenças que eles tratam, doenças psicológicas, psicossomáticas, elas não têm resposta, não tem remédio, não tem tratamento. Irmãos, entenda bem, por que eu estou falando isso? Porque nós cristãos estamos deixando de confiar na palavra de Deus para confiar na palavra de médicos que muitas das vezes nem cristãos são. Psicólogos, irmãos, e eu falo isso porque eu conheço muitos psicólogos, irmãos, que são a favor do aborto. Como que o psicólogo vai aconselhar uma menina de 14 anos grávida?
que chega desesperado e fala: eu preciso conversar porque minha mãe não sabe que eu estou grávida. Aborta esse menino, porque esse menino vai dar problema, vai acabar com a sua vida. Você está novo, você precisa fazer faculdade, você precisa trabalhar, você precisa fazer isso. Irmãos, e muitas das vezes filhos de cristão indo atrás, ouvindo essas coisas, enquanto nós pais, nós cristãos, estamos deixando a palavra de Deus de lado. E aí novamente eu te digo, se Jesus, que é o nosso Senhor, Ele precisou do poder do Espírito e da direção de Deus para cumprir o seu propósito, você acha que nós não vamos precisar, irmão? Você acha que nós não vamos precisar? Cadê a oração do povo de Deus? Cadê a palavra de Deus, irmãos, habitando no coração da igreja? Paulo, ele fala, irmãos, que o servo de Deus tem que ser aprovado, aquele que maneja a palavra da verdade. Ele vai dizer em Efésios que a palavra, irmãos, de Deus é a espada que nós usamos na guerra. E aí eu te pergunto, irmão, você sabe manejar essa espada? Ou você vai sair para a guerra, irmãos, deixando a espada cair para o chão? Você vai ser destruído pelo inimigo. O meu povo foi destruído não pelo diabo, mas porque faltou conhecimento. Faltou o conhecimento, porque não ouviu a voz do Senhor. Isso tem destruído a igreja. Isso tem destruído o povo de Deus. Irmãos, mas nessa noite, seguindo o modelo de Jesus, nós podemos falar: Senhor, eu não quero ser essa igreja fria, Senhor. Essa igreja vazia, não de pessoas. Entenda bem, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Irmãos, igreja vazia é quando os nossos corações estão vazios. Nós não podemos ser esses tipos de pessoas. Se Jesus, sendo Deus, irmãos, Ele passou tudo isso e nos deu exemplo. Irmãos, nós sabemos por onde nós devemos ir. Nós conhecemos o caminho. Nós sabemos onde nós temos que pisar. Irmãos, nessa noite eu te desafio a andar com Deus. Eu te desafio a olhar para Ele e falar: Senhor, o Senhor não precisava passar por nada disso, mas já que o Senhor passou e abriu um caminho estreito para mim passar, eu vou me esmerar nesse caminho, mas eu vou andar nele. Eu vou tomar a minha cruz e vou te seguir. Eu vou tomar a minha cruz e vou te seguir. Vocês já viram aquele vídeo da cruz? Que vários homenzinhos ali, várias pessoas pegam a sua cruz e começam a caminhada. E aí um deles olha para a cruz e fala: essa cruz está muito pesada, vou cortar ela. E ele corta ela. E aí ele começa a andar e fala: não, ainda está pesado, vou cortar mais. E corta os lados da cruz, corta tudo. Irmãos, e aí ele começa a andar tranquilo com uma cruz que não é a cruz de Cristo. Ele começa a andar tranquilo, achando que resolveu o problema, com a esperteza do mundo. Até que chega no final, irmãos, para que eles pudessem atravessar o grande abismo da morte, eles tinham que usar a cruz. Todos usaram a cruz e passaram. A dele, por ter sido cortada, não dava o tamanho, não tinham espaço, e ele ficou para trás. Muitos estão assim no meio do povo de Deus, querendo ser espertos para com Deus, mas são tolos. Tome sua cruz, siga Jesus, ande pelo caminho estreito, busque ter vida de oração, busque ter comunhão com Deus. Para de querer agradar os outros aí fora. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Agrade antes aquele que morreu por você, aquele que deu o seu sangue na cruz por você. Pastor, o que os outros vão pensar? Irmãos, ao invés de preocupar com o que os outros vão pensar, preocupe o que Deus pensa de mim. Será que, como Jesus naquele dia, Deus olha e fala: aqui está o filho amado em quem eu me alegro? Será, irmãos, que Deus fala isso? É isso que tem que encher o nosso coração. Como Deus me vê, o que Deus pensa de mim. Irmãos, abandone as aparências, abandone a ilusão desse mundo. Para de querer, irmãos, aparecer ou ser uma coisa que você não é. Antes tenha o seu coração em Cristo. Comece a andar pensando: como Deus me vê, o que Deus pensa de mim. Será que Deus se agrada das minhas atitudes? Será que o Senhor olha para mim e fala: aqui está o meu filho, eu posso usá-lo, eu posso contar com ele, ele é um instrumento nas minhas mãos. Irmãos, é nisso que nós temos que nos preocupar. É nisso que nós temos que nos preocupar. Aqui, irmãos, para nós encerrar, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito no mesmo lugar. O Pai, irmãos, é aquele que ordenou a obra da salvação. O Filho é aquele que veio para cumprir. O Espírito é aquele, irmãos, que
ele, além de capacitar Jesus a cumprir a obra, ele é aquele que capacita o povo de Deus a chegar até o final. Jesus, ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele está em nós. Ele está em nós, irmãos. É ele que nos leva até o final. É ele que conclui a boa obra que Cristo começou. Fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Põe uma música aí. Aleluias. Irmãos, nessa noite eu quero que você guarde no coração: Cristo tomou o nosso lugar. Isso é importante, irmãos, porque quando nós sabemos disso, nós vemos quem nós somos de verdade. E eu quero que você guarde no coração, irmãos, se Jesus passou por tudo isso, nós também, irmãos, tendo Ele como exemplo, como modelo, nós também podemos seguir o caminho que Ele trilhou. Se Jesus, irmão, dependeu do Espírito Santo para cumprir o propósito do Pai, eu e você precisamos depender do Espírito de Deus. Feche seus olhos. Busque o Espírito de Deus nessa noite. É o poder de Deus que nos capacita, irmãos. Se Jesus precisou da direção do Pai, nós também precisamos da palavra de Deus, da direção de Deus. Nós precisamos da direção de Deus, irmão. Por isso, fala com Ele nessa noite. Talvez você chegou aqui, irmãos, muitas das vezes sem saber o que fazer. Talvez você está enfrentando um problema na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: para de ouvir os conselhos aí fora. Ao invés disso, vá para o teu quarto, dobre os seus joelhos e fala com o teu Pai, porque o teu Pai que te vê, Ele não apenas ouve a tua voz, Ele vê o teu coração, Ele te ouvirá, Ele te recompensará. Ele é o teu Pai, Ele não fará nada para te prejudicar, pelo contrário, Ele te guiará pelo caminho certo. Por isso, fala nessa noite, irmãos. Busque o poder de Deus nessa noite. Busque estar com o Senhor nessa noite. Fala: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso ser cheio do Teu Espírito. Eu preciso ouvir Tua voz. Eu preciso ser guiado pelo Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e nós queremos, ó Pai, Te louvar, Senhor. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tomou o nosso lugar. Senhor, nós não somos dignos, ó Deus, mas ainda assim o Senhor nos amou. Oh Deus, nós não podíamos ir ao céu, então o Senhor desce a nós para nos salvar, Senhor. O Senhor vem a nós, ó Deus, para nos dar vida e vida eterna, vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o Teu povo nessa noite, Senhor. Abençoa a Tua igreja nessa noite, Deus. Renova, Senhor, o Teu povo. Fortalece a Tua igreja. Renova a esperança. Oh meu Deus, aquele que está caído, aquele que está desanimado, aquele, ó Pai, que às vezes está enfraquecido na fé, nessa noite, Pai, aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva a esperança no coração deste homem e desta mulher. Renova, Senhor, as forças do Teu povo, para que eles possam prosseguir, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para que um dia nós possamos estar com o Senhor para sempre.